Oi, gente, tudo bem? Bom, sem avisar de novo, né? Outra live. Esta live vai ser para o Senado, tá? Senado Federal, por conta de umas questões que me chegaram. O pessoal me fez algumas perguntas por e-mail, principalmente em rede social, no meu Instagram, sobre essa questão da literatura nacional no Senado Federal. Eu fiquei de fazer live uns dias para trás, mas vou explicar vocês por que eu não fiz. Uma família se mudou aqui para o meu prédio, então a mudança está fazendo muito barulho de furadeira, barulho disso, barulho daquilo, e aí achei melhor não, porque não ia ficar legal, tá bom? Então eu vou começar com o Senado, eu tô devendo um para PCDF, vou fazer, eu vou falar hoje sobre a literatura, por quê? Por que eu tô fazendo essa do Senado rapidinho? Porque hoje à noite, depois eu vou deixar o link para vocês aqui, hoje acho que por volta das 18 horas, isso, acho que é 18 horas, só vou conferir aqui direitinho, às 18 horas eu tenho uma aula de literatura gratuita, vai ficar aberta ao público, pelo menos acho que fica 24 horas, acho que é isso. Mas não vai ser vai ser para o Gran Cursos, tá? Não sei se vocês sabem como funciona. O Gran, ele sempre deixa as aulas, todas as aulas em aberto no próprio YouTube para as pessoas, e essas aulas ficam 24 horas disponíveis e depois eles fecham para os alunos deles. Então, hoje tem live, eu vou colocar depois o endereço para vocês aqui, o link da live de literatura lá do Gran, né, que aí eu vou mostrar os slides, vou mostrar exercício, etc. Bom, vamos falar sobre literatura para o Senado. Estou conferindo o horário da minha live aqui, para eu falar com vocês a previsão certinha, tá? Só um minuto, para ver se eu acho. Porque lá é muita comunicação. Vamos lá. Isso, às 18 horas, hoje, né, no canal do Gran Cursos Online, depois vou deixar para vocês o link da minha live, em que eu vou fazer exercícios de literatura, para vocês saberem como que vão cobrar no Senado Federal literatura nacional, tá? Bom, primeira questão, é a primeira vez que o Sebrasp cobra literatura em concurso? Não, não é a primeira vez. Nós temos a cobrança de literatura nas provas do CA-CD, que são as provas da diplomacia. Temos a cobrança de literatura nacional também nas provas do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, quando eles fizeram um concurso em 2018, cobraram literatura na parte de interpretação de texto. Então, e além disso, se você quiser saber mais fontes para você pesquisar, você pode jogar lá no Google Vestibular UNB, você vai achar as questões de literatura, que são feitas para a UNB, serão bastante similares às questões de literatura do Senado Federal, certo? Outra questão também interessante, você pode também baixar as próprias provas do Enem. Por quê? O Enem é um consórcio de bancas que organiza aquelas provas. Então, você tem, por exemplo, na atualidade, quem está liderando esse consórcio é a VUNESP, mas as bancas se juntam para fazer bancos de questões, né, para poder atender as provas do Enem, e elas são muito parecidas com as provas do Sebrasp, sim, de literatura. Vamos lá, sobre a literatura, o que eu posso esperar, o que eu tenho que estudar em termos de literatura para o concurso? Tomar nota, tá? Isso eu vou fazer no meu curso de discursivas do Turma de Redação Concursos, né? Turma de Redação Concursos.com.br, para quem estiver procurando. A gente vai ter literatura dentro dos cursos, então eu vou orientar o que vocês precisam pesquisar, eventualmente, se vocês não forem estudar com a gente. Primeira questão que você precisa saber sobre literatura. Será que a banca vai me cobrar aquelas chamadas eras ou, né, fases da literatura nacional? Será que ela vai cobrar aquilo daquela forma? Bom, a resposta é não, tá? De jeito nenhum. Aquilo ali é um estudo já superado da literatura, é uma forma tradicionalista superada. Como a banca vai trabalhar com literatura nacional, é claro que o professor que está dando literatura, ele precisa passar muito rapidamente por aquelas fases da literatura, pegando principalmente as fases de nacionalismo no Brasil, porque o que vem é literatura nacional. E é muito claro, vamos dizer assim, o lado para que o Sebrasp quer ir, porque tem tudo a ver com a literatura contemporânea. Por exemplo, o que é importante eu identificar? Dentro daquele estudo que já está superado, o que eu devo verificar basicamente? Primeiro, o quentismo, entender que aquela literatura que surge no Brasil, na era da descoberta do Brasil, é uma literatura que tem duas características, as três características bem fortes, que é a questão da visão eurocêntrica, não é, em relação ao mundo, a visão dos europeus sobre o mundo. Então, toda a caracterização que os europeus têm dos índios,
do que eles veem é um olhar muito deles. Então, não é um olhar ainda nosso. Não se fala em literatura brasileira, nacional, ou seja, uma literatura nacional no século XVI. Então, essa literatura tem uma característica meramente informativa. É a literatura de informação, é a literatura religiosa, de catequização dos índios, e é uma literatura de conhecimento, ou seja, uma visão do europeu sobre o cenário que vai se formar aqui no Brasil, tá bom? Então, isso é importante para você fazer o contraponto, tá? Porque a banca vai cobrar modernismo, isso é fato. Literatura contemporânea e romantismo vão ser as bases dela. Depois, você vai dar um salto bem grande para você ir para o início do século XIX no Brasil, porque começa a se formar aqui a primeira sociedade de fato brasileira. Então, a tomar nota, tá? Vai cair literatura, então tem que tomar nota disso que eu estou falando. Aqui se começa a formar a primeira sociedade brasileira, de fato, porque são os filhos dos povos que vieram para o Brasil e mais a junção dos índios. Então você tem a formação da classe média no Brasil, né, exatamente numa época em que você tem o dinheiro da mineração, né, e esses filhos da classe média no Brasil são os que vão estudar na Europa, tá certo? Vão voltar da Europa muito imbuídos daqueles movimentos de independência, movimentos de independência de várias colônias do mundo e também de movimentos revolucionários. Então, eles chegam no Brasil com muitas ideias revolucionárias e procurando uma ideia de nacionalismo. O romantismo é a nossa primeira ideia de nacionalismo mesmo, tá, gente? É a nossa primeira ideia de nacionalismo. Mas pensa comigo, para você entender, porque isso vai depender da interpretação das questões. Essa ideia de nacionalismo que os românticos trazem para o Brasil, você tem que entender que ainda assim é uma ideia eurocêntrica. Por quê? São brasileiros agora, falando do Brasil, porém numa visão ainda muito voltada para a Europa. Por quê? Eles foram estudar onde? Na Europa. Ou conviveram com quem? Professores europeus, instalados aqui no Brasil. Então, ainda assim é uma visão muito idealizada do país. Olha que interessante. Sempre o romantismo você associa. Início do século XIX tem que associar essa ideia, idealização, para tudo. Se idealiza a imagem do índio, se idealiza a ideia de um Brasil ufânico, não é? Um Brasil em que as pessoas não viam os defeitos do país, só viam as coisas boas, a natureza exuberante, etc. Era a visão dos românticos. Falando rapidinho, tá? Isso aí tem que fazer exercício, lógico. Depois nós temos, ainda no século XIX, um marco, e aí as questões do CESP vão ocupar muito essa parte, preste atenção, que é a parte do realismo. Aqui o CESP vai começar a ocupar muitas questões. Uma prova de literatura, se eu tiver, por exemplo, 10 itens, né, eu posso dedicar ali mais ou menos os 4 itens para o realismo, tá? Ao final do século XIX. Por quê? O final do século XIX, gente, é um caldeirão de estilos literários vivendo, vamos dizer assim, convivendo entre si no Brasil. E o estilo literário mais importante e que dá mais questões para a prova é o realismo. Por quê? Porque o realismo ele se opõe a tudo que houve no passado praticamente, né? E começa a ter uma visão mais realista das coisas, uma visão mais objetiva. E o realismo é a primeira literatura de denúncia social que a gente tem. E aí o CESP vai encher a sua prova de textos de Machado de Assis. Não duvide. A prova do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, por exemplo, salvo engano, teve 30 ou 40 questões de língua portuguesa em 2018, não é? 2008. Em 2008, na época que veio muita literatura, era Machado de Assis de ponta a ponta naquela prova, tá? Então a banca trouxe muitos textos de Machado de Assis. E as provas que você pega dos vestibulares da UNB, a banca gosta bastante de Machado de Assis para interpretação de texto. Certo? Então você tem que pensar o seguinte: Machado era um idealizador, era um romântico. Até existem, né, estudiosos que veem as obras iniciais de Machado de Assis uma influência romântica, mas a UNB, o CESP, perdão, o Sebrasp não se debruça em cima dos textos românticos de Machado de Assis, não. Ele se debruça sempre em cima dos textos de denúncia social, tá bom? Então separa isso para mim: Machado de Assis, denúncia social, objetividade. Nada de subjetividade, nada de romantismo, tá? Então separe, porque o CESP gosta disso. Eu vou dar um salto, ainda falando sobre essas eras, né? Agora nós vamos para o
modernismo. Nós vamos sair da literatura do século XIX, que você tinha lá realismo, tinha naturalismo, tinha chamadas literaturas de vanguarda, preparação para a entrada do século XX, né? E nós vamos chegar ao século XX. O que acontece no século XX? A partir da semana de 22, semana de 1922, Semana de Arte Moderna em São Paulo, começa o modernismo. O modernismo, gente, também dá muita questão em prova de literatura. Por quê? Porque é o momento em que, de fato, se faz uma literatura brasileira. Olha que interessante. Quentismo, literatura europeia, literatura de informação, literatura de base histórica. Romantismo, idealização, tentativa de literatura nacional, né, e formação, mas uma visão ainda idealizada sobre o país. Realismo, não se tenta fazer uma literatura nacional, se tenta fazer denúncia social, é literatura engajada. Machado de Assis, literatura engajada, literatura de denúncia, tá bom? Chegamos ao modernismo, começa de fato uma literatura nacional. Então, como vai cair literatura nacional, você precisa prestar atenção exatamente a estes modelos, a estas estéticas, tá certo? Por quê? Como eu falei, a banca não vai cobrar essas estéticas pela sua característica. Não é bem assim. Daqui a pouco eu vou explicar como que ela vai cobrar. E a importância de você entender essas estéticas que são representativas do cenário nacional no Brasil. Por quê? Elas vão servir de ferramenta para a interpretação crítica. A gente vai ter uma interpretação semiótica na prova e uma interpretação crítica. Eu vou falar daqui a pouco sobre esses conceitos. Tá bom? Quando chega o modernismo, eu tenho de fato uma literatura nacional. Por quê? Os modernistas, a primeira grande ruptura, e é questão da prova do Sebrasp, e falar sobre isso, é a chegada da linguagem coloquial, não é? Se eu for estudar a literatura, eu terei que estudar as variações linguísticas. Por quê? A chegada da linguagem coloquial ao texto literário. Você vê a primeira fase modernista, né? O Oswald de Andrade, o Mário de Andrade, né? O próprio Carlos Drummond, fazendo o quê? Fazendo toda uma ruptura com o clássico. Eles não querem nada de eurocêntrico mais. Então você vai ver uma ruptura realmente com a Europa, que era o centro daquilo tudo que a gente achava que era bom. E eles querem uma coisa bem nacional mesmo e realista. Tanto que a literatura vai representar o coloquialismo, que é a linguagem popular. Os poemas vão perder a rima de propósito, eles vão para a representação de linguagem popular. Você tem a figura, o herói nacional não é mais aquele herói idealizado do romantismo índio, idealizado, mas é sempre uma caricatura, não é? Desse índio idealizado e um índio real. A literatura vai falar de problemas reais do Brasil, a denúncia da seca, a chamada segunda fase modernista, uma fase de denúncia dos problemas sociais do Brasil, né? Vai se falar de fato sobre o povo brasileiro. Então, é muito importante que no modernismo você entenda que é o nosso grande momento de uma literatura, de um projeto de literatura nacional, primeiro pelo português falado, linguagem coloquial vai cair na sua prova, tenho certeza, e segundo, né, pelo tratamento dos grandes temas nacionais, né, o tratamento verdadeiro dos grandes temas nacionais, tá bom? Esse é um segundo detalhe. E o terceiro é a ruptura com o passado. Não se quer mais aquele passado de idealização. O que os modernistas vão fazer em relação a esse passado? Eles vão ironizar esse passado, tá certo? Então, se você chegou até aqui, ótimo, estamos falando de literatura nacional. Agora, preste atenção, porque vai ser o grande diferencial das questões. A literatura contemporânea. Quando a gente estuda literatura contemporânea, a gente, por exemplo, não trabalha com o nome de um autor. Muita gente, vocês devem se perguntar quais são os autores mais expressivos do presente. A gente não tem isso na literatura contemporânea. É muito interessante você saber isso. Por que é importante? Ora, se o modernismo foi a palavra e transformou o poema em algo mais popular, transformou a linguagem em algo mais popular, a literatura contemporânea pega tudo que você tem hoje e transforma em literatura. Como assim, Júnia? Você vai ver que entra no estudo da literatura contemporânea, gente, tudo. Palavra, objeto, marketing, imagem, crítica ao consumismo, crítica tecnológica, entra tudo. Tudo que você pensar do homem contemporâneo, os problemas do século XXI, eles estão ali na literatura. Entra música, entra a inovação, por exemplo, de clássicos como a ópera. A ópera, ela passa a ser representada dentro de um circo. Então, tudo aquilo vira objeto de análise, tudo vira. Então, falei para vocês, né?
A literatura contemporânea, ela se expressa pela variedade formal. Ela é variada e múltipla. Ela se expressa pela variedade formal. E um detalhe muito interessante na literatura contemporânea são os temas multiculturais. O chamado multiculturalismo vai cair na prova, não tenha dúvida nenhuma, porque é uma das questões preferidas da UNB, ou seja, do Sebrae, toda hora da UNB. Tá bom? Só responder aqui alguma dúvida. No projeto básico divulgado, fala-se em literatura nacional. Isso engloba literatura portuguesa clássica? Não, só a literatura de caráter nacional, tá, Carlos? E ainda assim, você pode ver, por exemplo, que eu não falei do barroco, não falei não falei do parnasianismo. Sabe por quê? Porque essas escolas, essas estéticas, né, esses períodos de, vamos dizer assim, de arte no Brasil, eles não trabalhavam com uma arte com projeto nacional, tá bom? Então você tem que trabalhar apenas com foque as escolas, as estéticas que têm um projeto nacional, porque vão ser elas que vão ser objeto da prova, com certeza. Você me perguntou, cordel e rap podem ser considerados como literatura? Sim, é isso que eu vou falar para vocês. Gente, na literatura contemporânea, cai tudo. Quadrinho é literatura, considerado literatura? Hoje é. Pintura entra na literatura? Sim, porque o discurso é multilinguístico. Música, letra de música, sim. Por exemplo, grafite, né, a grafitagem em muros, sim. Eles vão ter muita associação metalinguística para fazer pergunta, isso é bem interessante. Agora, é muito importante você entender o que a literatura atual, a literatura contemporânea, contesta, o que é o grande objeto dela, gente? O multiculturalismo. O que é o multiculturalismo? Dar voz a quem não tinha voz. Dar voz, por exemplo, à literatura negra, dar voz à literatura das comunidades quilombola, mesmo a literatura falada, a oralidade, as letras, por exemplo, de rap, de funk, tudo isso entra na análise da contemporaneidade. Aí as pessoas falam assim, então eu prefiro a literatura clássica, porque para mim, ela representa a arte. Alto lá, gente, a arte diz respeito àquilo que é do nosso tempo. Vocês acham que as coisas que, por exemplo, Leonardo da Vinci fazia em termos de arte, que eram bem aceitas na época dele? Não, demorou, elas foram contestadas. A mesma coisa. Você acha que quando Carlos Drummond escreveu no início do século XX, ele era benquisto? Não, não era. Demorou um tempo para isso, porque a sociedade demorou muito para assimilar. E a mesma coisa, a arte só faz aquilo que a sociedade faz. Quando nós tivemos aquelas exposições que todo mundo ficou meio assim, né? De nudez, de quadros de nudez misturando religião, de quadros de nudez, né, com pedofilia, essas coisas assim, as pessoas ficaram muito indignadas da exibição dessas cenas, né? É um detalhe interessante porque, na verdade, isso sempre existiu, sempre existiu. Se você pegar os clássicos gregos, você vai ver imagens de crianças nuas, nas pinturas neoclássicas, nas pinturas clássicas. Mas por que isso acontece? Porque isso acontece dentro das casas. Então, o cara que faz arte, ele não está incentivando, ele está denunciando, tá bom? Ele mostra, a sociedade pensa assim. É assim que as pessoas se comportam. No claro e no escuro, elas se comportam assim. Então, a literatura é uma representação também da condição humana no seu tempo. Bom, isso eu falei sobre o geral, né? Primeiro você reconhecer quais são as estéticas que são realmente nacionalistas, que tiveram um projeto de literatura nacional. Por isso que eu não falei de simbolismo, não falei de parnasianismo, não falei de barroco, tá certo? Não citei estas estéticas porque elas não tiveram esse projeto, exatamente. E aí seria você estudar a mais, essa que é a questão, tá? Bom, vamos lá. Outra questão que eu preciso saber como ferramenta, e depois vamos ver como é que, para que lado do UNB vai. Eu preciso entender a diferença entre linguagem coloquial e linguagem formal, a coloquial é popular. Por quê? Porque eles vão fazer perguntas, assim, vão pegar poemas modernistas e vão te perguntar, ou trechos de narrativas modernistas, vão te perguntar o que está sendo, vamos dizer, qual que é o ponto central daquele texto. E muitas vezes o ponto central no modernismo é a linguagem. Tá bom? Então, você coloca a linguagem coloquial ao modernismo. Já associa. Bom, o que eu preciso saber mais? Eu preciso saber qual é o nível de interpretação. Ótimo, agora nós vamos falar de fato da prova de literatura. Gente, a banca não vai me fazer pergunta
se o Machado de Assis era realista, nada disso. Ela não vai fazer isso. Ela vai pegar um trecho do texto de Machado de Assis e vai te fazer dois tipos de questão, um ou outro. Um é chamada interpretação semiótica. Por quê? Porque vai se trabalhar uma teoria do Humberto Eco, que são dos limites da interpretação. Um é a interpretação semiótica. O que é interpretação semiótica? Guarde para você não errar o que está nessa live. E já falei, hoje à noite, às 18 horas, eu vou dar uma live, né, gratuita para o pessoal do GRAM, e eu vou mostrar tudo isso esquematizado, vai ter slide para vocês lá, inclusive exercício, como responder essas questões, tá? Depois eu vou deixar o link aqui abaixo da minha transmissão. Mas se quiser entrar no site do GRAM, vocês vão localizar lá, vai ser minha live de hoje, tá programada, tá toda em vermelhinho. E aí o que acontece? Como que a banca vai trazer? A interpretação semiótica é aquela interpretação que nasce do relevo do texto, ou seja, você só pode falar aquilo que está escrito no texto. 90% das questões de literatura do Sebrasp vão ser interpretadas com literatura semiótica, tá bom? Com interpretação semiótica. Ou seja, somente o que está escrito no texto. Então, vai ser muito interessante você entender as tipologias textuais para você saber exatamente o ponto em que você pega cada gênero textual da literatura. Por exemplo, se eu tenho uma crônica é um texto que mistura reflexões sobre fatos atuais. Né? A crônica é centrada no tempo, né? Reflexões sobre fatos atuais. Então, a crônica tem uma ponta de dissertação argumentativa muito forte. Então, naturalmente, a banca, quando te perguntar uma coisa sobre a crônica, você vai achar a resposta no início ou no fim do texto. Sempre que ela te perguntar uma coisa sobre a crônica, a resposta estará no início ou no fim do texto. Estamos falando da crônica, que é essa tipologia que traz dentro de si a predominância da dissertação. Guardou a nota para você saber direitinho? Joia. Se cair poema, lógico que vai cair, não é? Como que a gente interpreta poema? Então, vamos lá. Primeiro, preocupação com o lugar de fala, que é o eu lírico, né? O que é o eu lírico? É quando o poeta se projeta em primeira pessoa. Você tem que prestar atenção na diferença entre o lugar de fala do eu lírico e da personagem do poema. Poema é interpretado por verso, sempre por verso, tá? E como que você lê o poema para você entender? Você lê verso a verso? Não, você lê de uma linha até a próxima pontuação. Você tem que ler tudo até a pontuação. É o ritmo do poema é esse. O que a banca vai cobrar em você em relação ao poema? Vai te cobrar a posição do eu lírico. Quem que o eu lírico representa? Cuidado, porque às vezes o eu lírico, que é o eu poético, que vem em primeira pessoa, não representa uma personagem X que o CESP vai citar. Por exemplo, vou tentar trazer para vocês uma ideia, né? O que seria essa interpretação do eu? Você tem poemas, todos os poemas têm duas grandes partes, todos os poemas. Você tem uma situação, que é trazida pelo poeta, e depois você tem o giro do poema, que é a ida para o desfecho. Vamos supor que você pega o poema de Sete Faces, que é aquele poema do Carlos Drummond de Andrade, né, que fala, né, que ele, na condição de eu lírico, nasceu para ser gauche na vida, ou seja, ser gauche, andar à esquerda, ou seja, não andar dentro de um plano pré-projetado, uma pessoa que tem horários, etc. Tanto que o poeta é um bêbado vamos dizer assim, no poema, ele termina falando, né, que ele está bebendo. E essa personagem é uma personagem que enxerga tudo de fora, ela tem um olhar crítico sobre a sociedade. Então, de fora, primeiro ele fala dele, do que ele é, não é? Sobre ser esta pessoa que não está nem aí para as coisas, mas que, na verdade, não está nem aí mais ou menos, porque ele está fazendo uma crítica social. E aí, de repente, ele enxerga um bonde, cheio de pernas, ele fala pernas brancas, pretas, amarelas, né? Daqui a pouco ele enxerga um homem atrás do bigode, atrás do óculos do bigode, e ele dá uma descrição desse homem. Vamos lá. Se a banca diz, o eu lírico é o homem atrás do óculos do bigode? Não, porque o eu lírico está numa posição do poema e esse homem do bigode está em outra posição. Então você tem que tomar cuidado, porque a banca tem mania de pegar uma comparação, fazer uma comparação entre o eu lírico e alguma personagem do poema. Ou se não te perguntar sobre as emoções expressas por esse eu lírico e das sensações que ele tem. Uma dica importante para você interpretar poema, fique de olho na primeira estrofe. Geralmente a resposta está lá, tá bom? Sempre a resposta está lá.
Só não está lá quando a banca te faz uma interpretação de um verso muito isolado, e aí é muito importante você localizar o sujeito do verso, daquele verso. Por quê? Daquela parte do poema. Por quê? Todos os poemas, para criar ritmo, eles podem ter estruturas invertidas. Então, o que eu falei com vocês têm que ler de uma pontuação a outra, né? E recompor aquela frase na ordem direta para você entender exatamente o que o poema está falando e entender aquele trecho que a banca está perguntando, tá? Para você entender mesmo. Outra questão importante, vamos supor que cai, então, uma narrativa. Opa, essa tem uma dica bem bacana, né? O que é uma narrativa? Um trecho de um conto, um trecho de um romance. A banca costuma trazer para você interpretar. Gente, na narrativa, qualquer narrativa, as questões, elas morrem no final. Olha que interessante. Eu citei 3 grandes estruturas, que são as que a UNB usa. As crônicas, com resposta no início ou no fim, né, para você fazer o julgamento do item. Vamos dizer, também nós temos o poema. Cuidado com a primeira estrofe. A primeira estrofe diz muito sobre as respostas que a banca espera. E as narrativas, né, a parte final diz muito sobre o que a banca espera. Porque o desfecho, né, tem muito a ver com as respostas que a banca quer. Por que eu estou falando isso com vocês? O que é narrar? Narrar é você contar uma história, concorda comigo? Quando você está contando uma história, o que é mais importante? Quando a pessoa está contando uma história, o início da história ou o fim da história? O que a gente espera? Por exemplo, a novela é uma grande narração, né? O povão, quando está assistindo novela, o que as pessoas esperam? O final da novela. Por quê? Porque o final é o desfecho. Quando você está escutando uma piada, o que te interessa da piada? O desfecho, né? Então, a narração sempre tem resposta, em muitos casos, no final, tá? Então, você se orienta mais para o final, certo? Júnior, como é que eu conheço uma narração, por exemplo, para eu diferenciar de uma crônica? Gente, a narração, ela é cheia de diálogos, certo? Você pode ter personagens ali dialogando, ou ela tem verbos no pretérito perfeito o texto inteiro, tá? Basicamente, ela pode ter um imperfeito ou outro quando a descrição que aparece ali no meio, mas ela vai ter ali uma predominância de pretérito perfeito de ponta a ponta, então aquilo é narração. Por exemplo, se caem quadrinhos, né, na prova, os quadrinhos são de base narrativa, tá? Porque eles têm diálogo, o quadrinho tem balão. Sempre vocês podem ver que todo quadrinho tem solução no último quadrinho. A solução da questão daquele quadrinho é sempre o último quadrinho. Por quê? Porque é o desfecho. É o desfecho, por exemplo, da ironia do quadrinho, certo? Então, essas são partes importantes. Vamos lá. Isso eu falei sobre, né, a interpretação semiótica. E o mais importante, não se esqueça, o mais importante para você passar no concurso, só interprete o que está escrito. A interpretação semiótica, ela nasce da linearidade do texto, ou seja, do que está em relevo. Você só formula uma interpretação daquilo que está escrito. O resto é possibilidade. Eu vou explicar para vocês essa linguagem, né? Quando a banca diz que o texto fala de tal coisa, só se estiver escrito. Por que eu estou falando isso? Porque muita gente que vai estudar literatura pela forma tradicional, e vai acontecer isso, eventualmente, por exemplo, até porque concurso não tem muitas questões de literatura, então, naturalmente, os cursos vão convidar professores de Enem, de vestibular, para poder dar aula de literatura, e aí vem um drama no concurso público, porque as interpretações não são subjetivas, elas não são permissivas. Né? O concurso trabalha com interpretação objetiva mesmo, tá? Não só o concurso, como o Enem também trabalha com interpretação objetiva. Por isso que o pessoal acha a prova de linguagem do Enem muito difícil. Mas não é difícil, é super fácil. Se vocês forem assistir a live hoje às 18 horas no GRAM, vocês vão ver que é super fácil. Depois deixar um material também demonstrando aqui, para vocês notarem que é bem fácil mesmo. O que acontece? O que é uma interpretação objetiva e por que há risco de eu entrar pelo cano? Vamos supor que eu fiquei lá estudando, né, características do realismo. Estou lá estudando, denúncia social, objetividade, cientificismo, blá, 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 blá. Aí a banca vem, pega uma personagem de um trecho de um livro que não tem nada a ver com isso. Pega uma personagem, por exemplo, dizendo que vai viajar porque
está cansada de ser explorada no seu trabalho. É só isso que você tem lá no texto. A personagem diz que vai viajar porque está cansada de ser explorada no seu trabalho. O CESP, como quem não quer nada, vem e diz assim: a personagem X no texto alega que vai viajar em suas alegações, usa como causa uma denúncia social, né, o que era bastante praticado no realismo. Usa como causa uma denúncia social que era bastante praticada no realismo. Mas espera aí, a personagem não está falando em primeira pessoa, ela está falando de uma questão dela. Nesse trecho não existe denúncia social, existe a questão dela. Ela está cansada de ser explorada no trabalho. Ela não disse se ela é explorada porque ela pertence a alguma classe que é explorada. Tá vendo a questão toda? Então é isso que a banca pode criar como armadilha. Ela pode criar a partir da questão que você decorou conceitos, de jogar uma armadilha de uma situação que não está lá. Então, tomar cuidado. Por quê? É como eu falei, lá no livro de interpretação do Humberto Eco, ele fala, não é? O grande erro dos intérpretes, tá certo? Da literatura ou de qualquer tipo de gênero textual para você interpretar, é você chegar com conceitos prontos. Tanto que ele compara o cientista, né, com o intérprete. Ele fala, o cientista chega com método para a ciência. Né? Na literatura você não pode fazer isso, você tem que ver o que você tem. Então, cuidado, tá, gente? Apenas marcar aquilo que está escrito. Guardou o que eu falei? Apenas marcar o que está escrito. Na minha live, que eu vou fazer mais tarde, a live vai ser gratuita aqui também, eu falei para vocês, eu vou mostrar isso, vocês vão ver que é super fácil, mas só funciona se você realmente fizer exercício, não tem jeito, tá? Você precisa realmente reconhecer. Olha, então era assim, porque aí você vai sair das armadilhas que a banca vai montar, tá certo? Em cima das chamadas escolas, né? Em cima das chamadas estéticas literárias. Porque não é o fato de eu estar dentro de uma estética que o meu livro inteiro vai refletir, vai ter personagens que reflitam aquela estética, tá certo? Muito cuidado, tá? Muito cuidado. Então você tem que tomar cuidado com isso. Por exemplo, outra questão que você precisa tomar cuidado. Existe uma situação que a gente pode dar como certa, e às vezes não está escrito. Preste atenção no que eu vou falar. Tem um poema, não tem? De repente não está escrito exatamente aquilo que a banca falou com você, até porque o poema tem muita metáfora, concorda? Muita figura de linguagem. Aí a banca, para interpretar poema, e quando o item está certo, a banca fala assim, que o autor sugere, falou esta palavra, sugere, toda literatura é sugestão, o item estará correto, tá bom? Por quê? Quando tenho, porque a sugestão é a possibilidade de eu extrapolar os limites da palavra. Então, quando a banca falar em sugestão, você, peraí, realmente está aqui. Não está escrito com todas as palavras, mas há essa sugestão, sim, eu posso dar isso como certo. Tá bom? Isso acontece muito quando a banca fala a palavra sugestão. Ela usa, por exemplo, o verbo no futuro do pretérito. O futuro do pretérito indica uma possibilidade, né? Quando ela fala assim, olha a diferença de pergunta. Se a banca falar assim, o autor defende, aí tem que estar escrito no texto, certo? Tem que estar escrito no texto. Segundo o autor, né, tal situação poderia, aí vem o iria, futuro do pretérito, indica uma possibilidade, uma sugestão. Aí a questão pode estar certa mesmo não estando ali o item corretamente escrito, tá? Então, esses detalhes que eu estou falando, assim, são coisas que você tem que aprender. É lógico que é novidade para muita gente, dá até um certo desespero, né? Como que eu vou guardar isso? Não, não é muita coisa, não, é pouca coisa. Engraçado que vai ser pouca coisa. Mas a questão é você ganhar as questões pela repetição. Porque aí você vai exatamente pegar um determinado texto e vai ver que está escrito ali o que está valendo, tá bom? E você vai entender o que é uma sugestão, o que é uma afirmação categórica num texto. Então, gente, a literatura que vai cair na prova vai ser isso, vai ser uma interpretação. Essa interpretação vai conjugar, não é? O que você sabe, que aí já é chamada literatura crítica, né? Com o que você sabe sobre aquele autor e seu tempo, porém, tome cuidado, porque a banca vai jogar modelos, ela sabe que vocês vão decorar modelos. E aí ela quer saber do que está efetivamente escrito. Será que o que está efetivamente escrito se enquadra no modelo ou é uma ruptura com aquele modelo? É isso que ela vai fazer. Em relação à literatura contemporânea, se eles trouxerem uma imagem para você, sei lá, de uma obra de arte no MAN, e te falar para você interpretar o significado, é a mesma coisa, gente.
é só olhar para a figura, olhar fixamente para a figura, observar tudo que tem na figura e marcar a opção que tem mais elementos descritivos daquela figura, tá bom? Preste atenção, olhar para a opção que tem mais elementos descritivos daquela figura, certo? Que aí você vai acertar, tudo bem? Então você tem que dar uma passadinha, recapitulando, né? O que eu preciso anotar então para começar a estudar literatura para o Senado? Primeiro, se preocupar com as estéticas de tentativa de se criar uma literatura nacional, porque o que vai cair para você é literatura nacional. Então é o quê? Quentismo, romantismo, realismo, modernismo e literatura contemporânea. Quentismo, romantismo, realismo, modernismo e literatura contemporânea. Tente observar como que é criada esta ideia de uma literatura nacional. Segundo aspecto que você precisa estudar, a variação linguística, porque eles vão cobrar alguma questão envolvendo linguagem coloquial, com certeza. Depois, sempre, na hora que você for estudar, não deixe de levar a sério as tipologias textuais, que você já estuda lá no português, elas vão ser muito importantes para você se orientar em relação aos tipos que estão dentro dos gêneros. Gêneros são aquelas variações literárias, crônica, conto, romance, poema. Então, ali dentro você tem tipos textuais. A crônica traz no seu bojo, principalmente, a dissertação. Então, as respostas da crônica costumam aparecer no início e no fim do texto. A narração traz no seu bojo, qualquer narrativa, um conto, um trecho de um romance, vai trazer em seu bojo aspectos de narração. Então, você olha para a parte final daquele texto, para o desfecho, principalmente, que a resposta está ali. Poema, preste atenção à primeira estrofe do poema. O que é estrofe, Júnior? Conjunto de versos. Quando não, gente, ao primeiro verso do poema, às vezes o primeiro verso diz qual é o objeto central daquele poema e já fecha tudo para você, tá? Então, se você souber, pelo menos, essas orientações, eu te garanto que 90% das questões de literatura você responde. É claro que você tem que praticar. Então, qual foi a dica que eu dei? Pegue questões do vestibular da UNB, pegue questões do Enem, pegue questões de provas em que houve literatura feitas pelo Sebrasp, o CACD, que nos anos foi feito pelo Sebrasp. Você pode, inclusive, pegar até da OACP, que já vem aí 2 anos, sendo feito, porque o modelo é muito parecido. Você pode pegar questões do Enem, falei, e do TJ do Rio, a prova de 2008, TJ do Rio. Tem muitas questões de literatura no modelo que a banca vai trazer para vocês. É claro que a prova lá é de múltipla escolha, mas para vocês terem uma noção do caminho que ela vai dar, tá bom? Agora, gente, é objetividade na veia. Vocês vão até se assustar. Quem está estudando conosco vai olhar assim e falar, isso aqui, essa é a resposta, tá bom? Porque ali eu vou pegar os exercícios da banca e vou mostrar. É essa a resposta. É objetividade na veia. Hoje vocês vão ter um pupurri disso, às 18 horas, aqui eu reafirmo. Entrem no site do GRAM, vou colocar aqui embaixo a descrição para vocês do link, assim que eu terminar essa live, vou fechar, e vocês vão poder observar lá esse curso que eu vou dar. O curso vai ficar em aberto, acho que ele fica 24 horas disponível, acho, que é um curso, eu estou pouco tempo nele, o GRAM é muito grande, então a gente se perde um pouco na dinâmica do curso, mas aqui a gente vai ficar um bom tempo ali em aberto, e ali realmente vou dar uma aula de literatura. É lógico que eu vou pegar aspectos gerais, de cada fase para interpretar, vou fazer exercícios, certo? E vou mostrar tudo isso que eu falei para vocês por meio de esquemas, por meio de exercícios, para vocês compreenderem, tá? Quem quiser estudar de uma forma aprofundada, o nosso curso de literatura está dentro do curso Discursivas. Entra lá no turma de redação concursos.com.br ou turma de redação também, a mesma coisa, que você vai ter acesso não só aos discursivos, mas também a um curso de literatura para você bancar aí a literatura em português do Sebrasp. Isso era muito importante, não tem jeito, porque agora entrou mais uma disciplina no concurso, tá? Gente, alguma pergunta para a gente fechar? Tudo certinho? Bom, então, eu vou encerrar minha live aqui. Se vocês quiserem sempre acompanhar, eu falo, dê joinha para o YouTube entender aí que vocês estão atrás desses vídeos, Estou fazendo live quase todos os dias, praticamente. Eu não fiz esses dias porque meus vizinhos mudaram para aqui, mas amanhã eu tenho mais live. Amanhã tem que fazer a live do pessoal da PCDF.
Vou fazer também amanhã uma live para o pessoal da área fiscal, não é? E na sexta-feira eu volto a falar de Senado Federal aqui com vocês, sobre algumas questões aí envolvendo ou discursivo, ou literatura, ou português, enfim. Aí eu vou ver o que o pessoal mandou, que eu tenho que bater aquelas dúvidas ali para trazer para cá, tá? Gente, beijo grande, né? Vou encerrar a transmissão. Boa tarde para vocês, ótima temporada de estudo. Caiam de cabeça nesse concurso do Senado, é maravilhoso por todas as questões que vocês sabem, porque é maravilhoso, né? Beijão.